Boa noite, mais uma vez nós aqui com o programa Em Família pela nossa Rádio América 1410, uma canção nova em sua vida. Seja bem-vindo você, meu irmão, você, minha irmã, a mais um programa Em Família, que nesta noite com certeza vai preencher o seu coração com a graça do amor de Deus. Em Família. E hoje aqui mais uma vez comigo nas redes sociais a Rosana Fazanella, minha esposa. E na técnica o grande Nil. Em Família. E esse nosso programa é uma parceria entre as comunidades Canção Nova e Sagrada Família com o objetivo do resgate da família, através de orientação, formação, oração, entrevistas, informação e música, a fim de levar o amor de Deus a cada família e assim construirmos juntos a civilização do amor. Em Família. E você já sabe, Em Família vai ao ar todas as terças, quintas e sextas-feiras, das 20 às 21 horas. Nós vamos em música agora para poder rezar, cantando com Eros Biondini, Age com Poder, porque é dessa maneira que Deus fará conosco nessa noite. Em Família. Rádio América. Poderosamente vem, Senhor, com o teu amor onipotente. Cura e libertação, bênção e restauração, é tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Poderosamente vem, Senhor, com o teu amor onipotente. Cura e libertação, bênção e restauração, é tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Que os cegos vejam tua face, que os surdos ouçam tua voz. Passa agora aqui, Senhor, e toca com a tua mão, é tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui.
Em Família. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova aqui de São Paulo. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do metrô. A Eucaristia é a fonte de toda a vida cristã. Um momento de cura e libertação para você e sua família. Informações 3382-9800, 3382-9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Em Família. 8 horas, 8 minutinhos. Participe do nosso programa ligando 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Você deixa a sua intenção de oração. Também pode fazer sua pergunta para tirar dúvidas sobre a vida familiar. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que existe o nosso programa Em Família. Você pode também pedir orientações ou fazer sugestões de temas a serem abordados em nosso programa. Em Família. Você pode também falar conosco pelo Twitter, @Contato Sagrada. Escute também a Rádio América pela internet, acessando o nosso blog, blog.cançãonova.com/América, blog.cançãonova.com/América. Você também pode ainda enviar a sua pergunta ou intenção de oração através do Facebook, Comunidade Católica Sagrada Família. Comunidade Católica Sagrada Família no Facebook. É aqui onde está a Rosana, minha esposa, hoje teclando com você no Twitter e também no Facebook. Você que nos acompanha pelos 1410 AM aqui de São Paulo, ou você que nos acompanha também pelo blog da América. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa Em Família. Em Família. 8 horas 10 minutinhos. Você curte agora Escola de Família. E hoje na Escola de Família, é isso mesmo, Escola de Família. Escola é o lugar onde nós vamos aprendendo. E aqui quem é o professor é o mestre. O mestre é Jesus. Ele sempre é o nosso mestre. E hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre o tema A Família de Nazaré e a Semana Santa. Refletir um pouco sobre o comportamento da família de Nazaré. Quem é a família de Nazaré? Quem é a Sagrada Família? Jesus, Maria e José. Nós estamos para entrar numa grande semana chamada a Semana dos Cristãos, ou mesmo a Grande Semana dos Cristãos. Assim ela é chamada, sobretudo no Oriente. A Grande Semana, Semana Santa. No próximo domingo, temos o Domingo de Ramos, onde é feito a proclamação da paixão de Cristo no Evangelho. E com o Domingo de Ramos, porque o domingo é aquele que inicia a semana, e com o Domingo de Ramos, nós iniciamos a Semana Santa. A Semana Santa inicia para a igreja no mundo inteiro. E eu te pergunto, como você vai viver a sua Semana Santa? Que planos você está fazendo para a sua Semana Santa? Será que nós continuamos simplesmente encarando a Semana Santa como mais um feriadão? Ou de fato temos uma consciência cristã de que esta semana é uma semana diferente? De que esta semana é uma semana para ser vivida? Não é simplesmente mais um feriadão na nossa vida, mas é um momento muito especial. E nós queremos voltar os nossos olhos hoje para a família de Nazaré. Há uma passagem de Isaías que é chamado de o quarto canto do servo, e é o do servo sofredor, quarto hino do servo sofredor. Ele diz assim, Isaías 53,
é a profecia de Isaías a respeito do que Jesus sofreria, passaria nesta semana, com a sua paixão e com a sua morte. Prestemos atenção, e com isso nós vamos nos introduzindo também neste espírito de Semana Santa. Quem poderia acreditar nisto que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou com nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz a um matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Eu queria que você guardasse no coração, meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha hoje nosso programa Em Família, aqui pela nossa querida Rádio América. Guarde essa palavra. Ele não abriu a boca. Agora nós damos um salto e do livro de Isaías nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Em Isaías nós vimos a profecia de como foi e como seria os fatos, os acontecimentos com Jesus e o seu comportamento. O que marca o comportamento de Jesus? Ele não abriu a boca. E aqui em João 19, 25, 27 é o momento em que Jesus já está na cruz. E ali aos pés da cruz o discípulo amado, o próprio João Evangelista, e também a sua mãe, Maria. E o evangelista relata assim este trecho. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que a amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desta hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Esta palavra nos faz refletir a profecia de Simeão, quando Maria e José levam o menino Jesus, recém-nascido, para a apresentação no templo. Simeão diz para Maria: esse menino será causa de queda e soerguimento para muitos em Israel, e uma espada de dor traspassará o teu coração. Então, naquela profecia, Simeão já antevia toda a paixão de Jesus e todo esse sofrimento de Maria. Então reparem que neste momento da cruz, e mesmo na via crucis, na via sacra, há a estação do encontro de Jesus com a sua mãe, e na via sacra nós não temos nenhuma palavra de Maria. Neste Evangelho de João 19, no momento crucial da vida de Jesus e também da sua mãe, imaginem o sofrimento do coração de mãe. Ali, de fato, ela com certeza se recordava da profecia de Simeão 33 anos antes, que ela guardou no coração esta profecia: uma espada de dor traspassará o teu coração. Então percebam, ela também não abriu a boca. Jesus fala assim, aqui nesse momento, fala com Maria
fala com João, o evangelista: eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. Mas durante toda a trajetória dele, rumo ao Calvário, na crucificação, você não vê a palavra de Jesus. Quando Isaías diz, ele foi levado como ovelha ao matadouro, não abriu a boca, é para ressaltar a mansidão de Jesus. A mansidão de Jesus, que tinha o seu alimento em fazer a vontade de Deus. A mansidão em Jesus em corresponder ao desejo do Pai, à vontade de Deus, à vontade daquele que o havia enviado por amor para salvar toda a humanidade. Foi levado ao matadouro como ovelha e não abriu a boca. E Maria aqui também não abre a boca. Falta um personagem na Sagrada Família. Vimos um pouco de Jesus, um pouco de Maria, falta a pessoa de José. José, aliás, que a igreja toda celebrou, agora, dia 19 passado, na terça-feira, a festa, a solenidade de São José. Tanto é que é uma solenidade que ela abre um leque dentro da própria Quaresma, e na celebração a gente sai um pouco do clima da Quaresma e entra numa grande festividade, porque é importante para a igreja celebrar a festa de São José, a solenidade, porque ele é o patrono da igreja e ele é o patrono da família. Então nós temos algumas passagens no Evangelho de Mateus que retratam um pouco o comportamento de José. O comportamento dele diante do que Deus estava pedindo a ele. O projeto de Deus que foi apresentado para José. O projeto de Deus que foi apresentado para Maria, e a atitude de José como homem de Deus, como a própria palavra vai chamá-lo, de homem justo. O homem justo, aquele que obedeceu, e nós vamos refletir um pouco sobre isso, prontamente ao desígnio de Deus, ao desejo de Deus, à vontade de Deus, aquilo que rezamos no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Então, o personagem José na Sagrada Família, e é nesta relação que hoje quero fazer com a Semana Santa, é para que nós possamos nos espelhar em Maria, em José, em Jesus, e que esse questionamento entre no nosso coração. Eu volto a perguntar a você, meu querido irmão, minha querida irmã: como você está pensando em viver a sua Semana Santa? É apenas mais um feriadão na sua vida? Ou você está se preparando com uma confissão, com uma reflexão, com a busca de tempos de oração, de comunhão com Deus? Como você está se preparando? Você pode até escrever para nós aqui no Twitter, no Facebook da Comunidade Católica Sagrada Família. A Rosana está aqui. Diga aí para nós, ou ligue para nós também, como você está se preparando para a sua Semana Santa, sobretudo para o Tríduo Pascal, a quinta, a sexta, o sábado. No sábado à noite já celebramos com alegria a ressurreição do Senhor, né? Então continue ligando para nós no 20 39 1410, ou se você estiver fora de São Paulo, 0 operadora 11 20 39 1410, ou pelo Twitter, @Contato Sagrada, ou nosso Facebook, Comunidade Católica Sagrada Família. Aí depois, ao final do programa também, todos que curtirem nossa página, deixarem o seu nome, as suas intenções, você que ligar para nós, estaremos rezando e fazendo um momento especial com o Senhor, por você e por toda a sua família. Em família, em família, em família. A Canção Nova de São Paulo abre a Semana Santa com a vigília Clamando por Milagres. É a terceira da novena das vigílias, dia 23 de março, com o tema Orai Sem Cessar. Participação do Padre Adriano Zandoná, da comunidade Canção Nova, Padre Alexandre Alessio, da Arquidiocese de São Paulo, e Enilda Rocha, missionária da Canção Nova. Prepare-se para celebrar a Semana Santa de 2013. Terceira vigília da novena Clamando por Milagres.
23 de março de 2013, com início às 10 da noite, encerrando com a Santa Missa às 4 horas da manhã. Na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso, 199, Penha, São Paulo. Próxima estação Penha do metrô. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Venha experimentar a intervenção de Deus em sua vida por meio da oração e do clamor. Informações 3382-9800, 3382-9800 ou eventosaopaulo@cançãonova.com. Em Família. E agora nós vamos para mais uma música e um rápido intervalo e nós voltamos. Você curte agora Valei-me São José com o Ricardo Sá. A São José, roga por mim, oh, valei-me São José. A São José, roga por mim, valei-me São José. Eu queria ser como São José, que ao ouvir a voz de Deus, sofrendo obedeceu. Foi fiel e grande exemplo de entrega a Deus. Despojou-se de sua vida, trabalhou e amou por Deus. Santo homem de Deus, quero ser santo assim, não temer nem lamentar o que ficou pra trás. Na justiça quero andar e ser puro no amar, estar pronto pra partir e o menino Deus salvar. A São José, oh, roga por mim, valei-me São José. A São José, roga por mim, valei-me São José. Hoje eu digo sim, vou até o fim, pra que Deus possa moldar os traços dele em mim. Santo é o que eu quero ser, quero sempre obedecer, nada deter, amar sem reservas. A São José, roga por mim, valei-me São José. A São José, roga por mim, valei-me São José. Santo homem de Deus, quero ser santo assim, não temer nem lamentar o que ficou pra trás. Na justiça quero andar e ser puro no amar, estar pronto pra partir e o menino Deus salvar. A São José, roga por mim, valei-me São José. A São José, roga por mim, valei-me São José. Hoje eu digo sim, vou até o fim, pra que Deus possa moldar os traços dele em mim. Santo é o que eu quero ser, quero sempre obedecer, nada reter, amar sem reserva. A São José, roga por mim. Estamos apresentando Em Família.
Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. Deus, Ele anseia por ver o seu povo reunido. Como um pai quer ver a família reunida, Deus quer ver o seu povo reunido. E, consequentemente, quando o povo de Deus se reúne, que é o que nós estamos fazendo aqui, é o que nós estamos fazendo com todos aqueles que estão em casa, unidos a nós em oração, porque não é essa distância que nos separa. Nós estamos juntos neste momento, unidos, realizando a mesma coisa. Nós estamos vivendo em oração este momento. Quando nós fazemos isso, Deus se apressa em vir até nós e nos abençoar. Então, por isso que a bênção de Deus caia sobre o seu coração, confirmando dentro de você todo o bom propósito de se unir a Ele. Vencendo aflições, alcançando milagres. A Rádio América AM 1410 vem com novidades para você no começo de 2013. São 24 horas de programação para você rezar. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. Cantar. E ficar bem informado. Você vai ficar sabendo de tudo que foi manchete no dia de hoje. Agora, na madrugada, você fica em boa companhia com o Padre Delair Cuerva no Falando com Deus. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos na terceira semana do projeto Dai-me Almas. Estamos na terceira semana do projeto Dai-me Almas. E você, evangelizador porta a porta, trabalha conosco para atingirmos os 100% no projeto Dai-me Almas. Você pode ajudar a Canção Nova de duas maneiras: com a sua oração e com a sua contribuição. Juntos, somos mais. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Colabore com a Canção Nova. Banese 047, agência 028, tipo 03, conta 101 368, dígito 6. Em 2013, mais uma oportunidade de um encontro com Deus. Kairós de Cura e Libertação no ginásio do Ibirapuera. 5 de maio. Prepare-se. A quinta-feira é um dia especial na Canção Nova. Dia de louvor e adoração a Jesus Eucarístico. Participe conosco na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, a partir das 3 da tarde, começando com o Terço da Misericórdia. E às 4h30, celebre conosco a Santa Missa, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações 3382-9800. 3382-9800. De segunda a sexta, 6h30 da manhã, 6h30 da manhã. Fique bem informado. Jornal Canção Nova, primeira edição. Sintonize. América. 8h31. Você está sintonizando a Rádio América, uma canção nova em sua vida. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Queridos jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens. O testemunho de João Paulo II foi muito importante para a minha vida, né? Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Voltamos a apresentar Em Família. Eu quero aqui aproveitar e mandar um grande abraço para os nossos irmãos que estão aqui curtindo a nossa página no Facebook, Comunidade Católica Sagrada Família, acompanhando o nosso programa pelo Blog da América ou pelos 1410 AM. Aqui um grande abraço para o Nazareno Amaral, para Maria Angélica Pereira, para o Eduardo Gomes Padilha, a Patrícia Matesca, lá da Praia Grande, toda a sua família, a Lurdinha Barbosa Lopes, a Lígia Cássia do Ipiranga, o Denis Santiago e a Aline de Lima. Daqui a pouquinho nós vamos rezar por você, por toda a sua família. Nós agora continuamos. Escola de Família.
Na escola de família de hoje, estamos refletindo sobre a família de Nazaré e a Semana Santa. Como você está se preparando para a Semana Santa? Você pensou numa boa confissão? Você está reservando tempo para a sua meditação, para a oração, um momento de via sacra, participar das celebrações na sua paróquia, não somente naqueles momentos de procissão, que às vezes muita gente na procissão, mas pouca gente na missa da ressurreição. Enfim, é importante viver este tríduo pascal, esses dias que são os mais importantes para a fé cristã, para a fé católica, porque a nossa fé ela é centralizada em Jesus Cristo ressuscitado. Mas precisamos viver o Jesus Cristo crucificado assim? Inclusive se manifestou o Papa Francisco na homilia que ele fez aos cardeais. Ele falou que nós precisamos confessar Jesus Cristo crucificado. E é o que nós vamos viver nesta semana. Jesus Cristo crucificado, mas também ressuscitado. E aí no outro domingo, então, celebramos com muita alegria a Páscoa da ressurreição. Mas só chega a Páscoa da ressurreição quem viveu todos os outros momentos que antecedem a Páscoa. Então é muito importante que nós, como família, possamos manter viva a tradição da nossa igreja e viver esse momento importante. Bem, estávamos falando do silêncio de Jesus, também do silêncio de Maria, e nós sabemos que na palavra de Deus toda, no Evangelho todo, não há uma só manifestação de palavra de São José. São José é o grande homem da atitude, São José é o grande homem do comportamento. Então veja aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, fala sobre, eu costumo chamar esse evangelho o sim de José. Apesar dele não ter dito, pelo menos no evangelho, não diz que ele disse com a boca, mas ele disse com a vida o sim. Maria, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós temos o sim de Maria, eis aqui a serva do Senhor. E agora, no Evangelho de Mateus, nós temos o sim de José. Então, o evangelista Mateus narra assim: eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Então percebam que diante daquela situação, nós não vamos entrar aqui em mais detalhes, até por conta do nosso tempo, mas perceba a situação. Maria, aqui a palavra diz desposada, mas ela estava prometida em casamento, eles estavam noivos, e o noivado para os judeus era algo assim já muito sério, muito comprometedor. Então, imagina, nesse período, a noiva de José aparece grávida, porque no Evangelho de Lucas, a gente sabe que Maria, depois da anunciação, foi para a casa de Isabel, sua prima, ficou mais ou menos 3 meses, e ela volta, depois de 3 meses, com certeza com sinais da gravidez, e aí nós temos então a atitude de José, que em sonhos avisado por um anjo do Senhor, ele acolhe aquela vontade de Deus, aquele projeto de Deus, o projeto que o anjo estava apresentando para José, e José não questiona. Veja que o versículo 24 diz assim: despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Então perceba a imediatez de José em obedecer a palavra que vem do Senhor, porque José era um homem de bem, José era um homem justo, um homem santo. Justo na Sagrada Escritura significa
A justiça significa a santidade sobretudo do judeu que vivia os mandamentos de Deus, né? Que vivia toda a orientação que Deus havia dado para o seu povo. E José era esse homem justo. Depois, se nós caminhamos um pouco no Evangelho de Mateus, já no capítulo 2, nós temos aí, após o nascimento de Jesus, a necessidade da fuga para o Egito, porque Herodes estava procurando a criança para matar. E no capítulo 2, versículo 13 ao 23, nós temos mais 3 momentos fortes em que José, avisado em sonhos pelo anjo, ele toma decisões importantes para a sua família. Ele até muda o rumo da sua família por conta da mensagem que o anjo havia falado para ele. Porque ele acreditou na palavra do anjo como sendo a palavra de Deus que era transmitida para ele. Então, vejam bem, depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então ele fugiu para o Egito com Maria e o menino Jesus, ainda novinho, porque Herodes estava procurando Jesus para matá-lo. Tanto é que Herodes fez aquela matança terrível, a matança dos inocentes. As crianças todas de 2 anos para baixo naquela região foram todas assassinadas. Então foi o assassinato desses inocentes e José fugiu então preservando e poupando a vida de Jesus, protegendo a vida de Jesus e a vida de Nossa Senhora. Então veja uma situação dramática e aqui sem falar nada, José acolhe a palavra de Deus e se põe em marcha. Ele toma decisão importante para a sua família. É um exemplo também para nós homens, pais de família. Como que é o comportamento de José? Como que José age diante da proposta de Deus? E nós, você que nos acompanha hoje, aqui no nosso programa Em Família. Você que é casado, você que é casada, você que é pai, você que é mãe, você que é solteiro, viúva, você que é filho, filha. Diante daquilo que Deus te pede, diante de um plano de Deus para você, porque para todos nós Deus tem um plano, tem um projeto. O projeto de Deus para a sua vida. Qual é a sua atitude? Qual é a sua resposta? Qual tem sido a sua resposta diante da proposta de Deus? Às vezes até em momentos dramáticos da nossa vida. E vejam que José, ele acolhe o projeto de Deus num momento em que humanamente ele, inclusive até pela lei, ele poderia rejeitar e denunciar Maria. Maria poderia ser apedrejada, segundo a lei, porque estava noiva e apareceu grávida. Depois, numa outra situação dramática, ele tem que fugir. Levantou-se durante a noite, veja que a palavra de Deus diz durante a noite, tomou o menino e sua mãe e fugiu para o Egito, uma terra distante, um país estranho, onde cultuavam deuses estranhos, uma língua diferente, uma religião diferente. Vejam o drama que a família de Nazaré precisou passar. Passado algum tempo, com a morte de Herodes, diz o versículo 19, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse, eles já estavam estabelecidos no Egito, levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então percebam, aqui já não é mais uma situação dramática, porque o perigo passou. Então poderia dar uma tranquilidade a José e a Maria de programar a viagem de volta, mas vejam a surpresa do versículo 21. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então, imediatamente, José é aquele, como eu costumo dizer, o da obediência pia, pronta, imediata e alegre. Este é um modelo para nós, vejam, sem dizer uma palavra,
nós já temos vários exemplos de José obedecendo prontamente à vontade de Deus. Ao ouvir, porém, que Arquelau, rei, reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, ou mais um sonho, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré. Então olha que bonito, mais uma vez então José, avisado em sonho, muda a direção da Sagrada Família. Então nós temos esta graça de, quando ouvirmos a voz de Deus e obedecermos prontamente a ela, nós podemos mudar o rumo de nossas famílias e levá-la para o caminho que Deus quer. Inclusive evitando o perigo para as nossas famílias. Mas percebam, quando nós lemos no início Isaías 53, depois nós lemos João 19 e agora Mateus 1 e 2, nós percebemos um ponto em comum: não abriu a boca. A atitude de Jesus, a atitude de Maria diante do sofrimento, diante daquela cena dramática também de ver o seu filho naquele sofrimento e morrendo na cruz, e José também diante dessas diversas situações em que ele teve que proteger a Sagrada Família, livrar a Sagrada Família do perigo, obedecendo à voz de Deus, por mais absurdo que fosse um sonho com um anjo, uma ordem. Mas José foi esse homem e, sem abrir a boca, sem dizer uma palavra, ele cumpriu perfeitamente aquilo que Deus havia pedido para ele. É um exemplo para nós. Talvez guardar mais o silêncio, reclamar menos, murmurar menos, rezar mais. Esse foi o conselho que o Padre Marcos, lá do Santuário São Judas, aqui de São Paulo, celebrou a missa de São José na nossa comunidade, terça-feira, e na homilia ele disse assim: olha, nós devemos, a exemplo de José, rezar mais e falar menos. Será que muita coisa na nossa vida não mudaria, não? Rezar mais e falar menos. Então agora eu vou parar de falar e nós vamos rezar. Família em oração. E nesse momento de oração nós queremos mais uma vez aqui colocar os nossos irmãos e as suas famílias, os que entraram em contato conosco, aqui o Nazareno, a Maria Angélica, o Eduardo Gomes, a Patrícia Matesco, o Eduardo, a sua família, Lurdinha Barbosa, a Lígia Cássio, o Henrique, seu marido, o Denis Santiago, a Aline de Lima. Queremos deixar aqui registrado esses nomes e de todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, para que hoje a Sagrada Família de Nazaré derrame uma bênção especial sobre você. Mas eu quero rezar de um modo também muito especial e que você se una a nós agora nesse momento de oração, porque eu acabei de receber aqui pela internet um e-mail comunicando o falecimento da mãe de uma consagrada da nossa comunidade, a Miriam Covese. A mãe dela, a Dona Pina, que já estava bastante enferma, veio a falecer no final da tarde de hoje. E nós pedimos a Deus pela Dona Pina, para que depois de tanto sofrimento, Deus possa acolhê-la em seus braços na vida eterna. E que Deus console o coração da Miriam, sua filha, console o coração dos netos, a Tayla, o Tiago, o genro, o Sidney, que também é consagrado na nossa comunidade Sagrada Família. Que Deus abençoe nesse momento de vésperas de Semana Santa. Então aí uma oportunidade também para essa família poder viver este momento de cruz unido a Jesus. Todo momento de cruz que nós vivemos em nossas vidas, em nossas famílias, deve ser vivido em união com Jesus, porque senão nós não conseguimos suportar. Quando nós unimos o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus, fica muito mais fácil suportarmos, porque com Jesus nós temos força. Com Jesus nós vamos mais longe. Com Jesus o nosso coração é consolado. Quando Jesus
vivia a sua via sacra entre quedas e violência que ele sofreu, num dado momento, um Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Hoje, o Cirineu que nos ajuda a carregar a nossa cruz é o próprio Jesus. Ele mesmo diz para nós que nos ajuda a carregar a cruz. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo. No Evangelho de Mateus, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Então nós pedimos hoje que a Sagrada Família de Nazaré, a família que viveu com Jesus, no momento da cruz não temos relatos bíblicos da presença de José, muito provavelmente José já talvez tenha falecido, mas temos o relato de que Maria estava em pé, aos pés da cruz, acolhendo aquele momento, com o coração aberto, guardando todas as palavras de Jesus no seu coração, guardando o silêncio daquele momento, com certeza um momento de tristeza, um momento de sofrimento, um momento de lágrimas, mas o coração de Maria com certeza muito sereno e muito convicto de que ali a vontade de Deus estava se manifestando. E Maria foi a mulher de fé, aquela que soube acolher a vontade de Deus, aquela que soube acolher o plano, o projeto de Deus. Então o que eu peço para nós hoje é que os nossos corações estejam abertos, tocados pela graça de Deus, tocados pelo Espírito Santo, nossos corações se abram. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, faça essa experiência na próxima semana. Já a partir deste domingo, com a missa do Domingo de Ramos, que nos entroniza na grande semana dos cristãos. Eu faço esse convite, esse apelo para você. Não deixe passar mais uma Semana Santa. Não deixe a graça de Deus passar em vão. A graça de Deus abundantemente está sendo oferecida para você e para toda a sua família. Por isso, abra o seu coração, participe. Não deixe de participar das celebrações na quinta-feira à noite, o que nós costumamos chamar de missa de lava-pés. Lava-pés é um dos atos ali da missa, porque retrata o momento do Evangelho, quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, mas é a missa da memória, a missa da ceia do Senhor, a missa da instituição do sacerdócio, a missa da instituição da Eucaristia, é a missa da ceia do Senhor, que também demonstra toda a dimensão de serviço. Ele é o servo, e o serviço é colocar a toalha na cintura e lavar os pés dos apóstolos. E depois toda a celebração da Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, a hora da morte de Jesus, com toda a sua paixão. E depois guardamos o silêncio, a oração, o jejum, a abstinência, enfim, aquele clima que nos leva a refletir sobre toda a paixão de Jesus, para depois no sábado à noite, na celebração, aquela bênção do fogo, o fogo santo, da vigília pascal, ali a gente já celebra, voltamos a cantar o glória, as velas são acesas, as luzes das igrejas são acesas, e aí então a igreja celebra já na noite, na madrugada do sábado, a ressurreição. Isso é uma grande bênção, uma grande graça. Se você ficar fora disto, quantas bênçãos você e sua família irão perder? Então não vamos perder essas graças e bênçãos que Deus preparou especialmente para nós nesta grande semana dos cristãos. Pedimos a Nossa Senhora, a José e a Jesus que nos abençoem abundantemente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 8h52, vamos encerrando aqui nosso programa. Eu vou me despedindo também com a Rosana, com o Nil aqui na técnica, a Rosana no teclado aqui no Facebook, no Twitter, no telefone. Eu quero agradecer a
a sua presença, a sua permanência conosco, mas continue na América 1410, tem mais bênção para você na sequência do nosso programa. Lembrando que terça-feira voltamos com o nosso programa às 20 horas. E na Semana Santa, na quinta e na sexta-feira, você acompanha direto de Cachoeira Paulista a programação da Canção Nova. Nós não teremos o programa Em Família na quinta e na sexta, mas na terça-feira estamos de volta, se Deus quiser, às 20 horas. E para você conhecer mais a nossa comunidade Sagrada Família, acesse o nosso portal sagradafamilia.org.br, sagradafamilia.org.br, e todo sábado às 17 horas, através do portal, você pode acompanhar ao vivo pela Web TV o nosso grupo de oração Sagrada Família. Bênção para você também através da internet. Que a Sagrada Família te abençoe e te dê uma grande Semana Santa, uma Semana Santa maravilhosa, já no domingo agora, domingo de Ramos. Nós encerramos com Dunga, SOS Família. Fique com Deus, uma boa semana. Certas coisas nesse mundo, certas pessoas nessa vida se tornaram para nós uma referência a Deus erguida. Quando um pai e uma mãe têm os olhos numa mesma direção, causam nos seus filhos sempre a sensação de que Deus é a solução. Tantas testemunhas que um dia viram acontecer, um sacramento sendo derramado e a esperança florescer, que um mundo bem melhor pudesse então te receber, e no seio feliz de mais uma família Jesus pudesse assim nascer. Sabe, pai, sabe, mãe, o amor não acaba assim. Quanto tempo demorou, quanta coisa aconteceu. Os filhos são as provas que pra chegar onde chegou, com certeza Deus os quis e a vocês Ele casou. Pai, seu filho vai precisar de você. Se hoje, mãe, o tempo falta, então como vai ser? Se cada um por um lado for, ele não vai entender que um dia em sua vida houve paz e juntos nunca pôde ver. Pense um pouco mais e perdoe ainda mais. Volte um pouco atrás, em Deus tudo se refaz. Quando o amor se vai e se olhar. Você acompanhou Em Família, mais um programa com a qualidade da Rádio América. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Todos os